A pré-história no Brasil foi um período que começou aproximadamente em 12.000 a.C. e foi até 1500 com a chegada dos europeus. É uma datação, portanto, diferente daquela tradicional que usamos na periodização histórica. Quando olhamos a datação convencional, falamos de pré-história desde o surgimento dos hominídeos até o surgimento da escrita aproximadamente em 5.000 a.C. Logo, quando estamos nos referindo à pré-história no Brasil, é um outro contexto que abarcamos. Um marco nos estudos sobre a pré-história no Brasil foi o fóssil da Luzia, encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, em 1975. Ao encontrar esse fóssil, os estudos sobre o surgimento e o espalhamento dos hominídeos sofreu uma inflexão. Isso porque, quando falava-se sobre a chegada dos hominídeos na América, considerava-se o atravessamento do Estreito de Bering pelo povo Clovis como seu marco inicial. Os hominídeos teriam começado seu espalhamento na América, pela América do Norte, e chegado pouco a pouco na América do Sul. Quando foi encontrado o fóssil da Luzia e datado em aproximadamente 11 a 12.000 a.C., passou-se a considerar que, na verdade, teria havido algum povo anterior ao povo Clovis que teria chegado na América. Um dos grandes especialistas responsáveis pelo estudo desse fóssil é o Walter Neves, da USP. Ele, inclusive, que deu o nome para Luzia, de Luzia, em homenagem a Lucy, que é o fóssil mais antigo humano encontrado no continente africano. Os primeiros habitantes do Brasil eram povos indígenas que viviam em pequenas comunidades espalhadas pelo nosso território. Eram povos nômades ou seminômades. Quando consideramos os povos que viviam no Brasil, essa foi a organização social encontrada. Contudo, se pensarmos em povos indígenas da América, veremos que havia uma diversidade ainda maior, pois na mesma época que havia essas pequenas comunidades no Brasil, ao olhar para o restante da América do Sul, vamos encontrar em diferentes momentos impérios, como o caso dos astecas e os incas, e cidades-estados, como foi o caso dos maias. Falando sobre cultura, esses povos indígenas que viviam no Brasil tinham diferentes manifestações. Por exemplo, tínhamos as pinturas rupestres que podem ainda ser encontradas no Piauí, na Serra do Capivari, assim como produziam uma série de artefatos e cerâmicas. O estudo desses artefatos é extremamente importante para que possamos conhecer o que foi a pré-história no Brasil. A arqueologia é uma ciência essencial nesse conhecimento, uma vez que os povos indígenas no Brasil não tinham língua escrita e, assim, para estudá-los, precisamos recorrer tanto ao conhecimento que os povos indígenas que ainda existem trazem dentro da sua oralidade, assim como aquilo que a arqueologia consegue nos fazer conhecer. O fim da pré-história no Brasil ocorreu quando os portugueses chegaram. A partir da pré-colonização e depois a colonização efetiva, os indígenas foram pouco a pouco tendo suas vidas transformadas. O genocídio terminou com a existência de diferentes etnias, e os povos que restaram passaram a ter que realizar um movimento muito forte de resistência, tanto por suas vidas quanto por suas culturas.